Muito bom dia. Antes de mais, gostava de cumprimentar o Dr. Frederico Costa e a Dra. Isabel Ferreira pela excelente organização desta iniciativa. Num tempo de crise como aquele que nós vivemos hoje, são iniciativas destas que nos fazem ainda pensar que, de facto, nós temos algum futuro na vida. Eu vou fazer uma intervenção relativamente simples e o mais prática possível, tentando dar um pouco aquilo que é o meu testemunho e também a minha experiência e a minha visão em relação a esta questão da competitividade, da internacionalização e, sobretudo, o papel que os polos e os clusters têm nesta agenda. E, portanto, será à volta destas reflexões que eu vou colocar. Nós temos um problema, um ponto de partida, que eu acho que é importante termos sempre em cima da mesa, que é a atual situação de competitividade do nosso país. O relatório do Fórum Económico Internacional, do World Economic, que foi recentemente publicado, estes são dados dentro do anterior, diz que, de facto, o nosso país continua, naquilo que são alguns indicadores de competitividade fundamentais, infelizmente, a estar aquém daquilo que são as regras tradicionais. Quer na questão do empreendedorismo, quer na questão da adaptação das empresas ao circuito internacional, quer na questão da eficiência das PMEs, quer na questão das práticas éticas. De facto, nós temos, conforme se pode ver naquela figura do lado esquerdo, uma situação ainda relativamente pouco eficiente e pouco competitiva. E, portanto, temos, de facto, um longo trabalho a fazer pela frente. E face àquilo que é o desafio que, neste momento, a Comissão Europeia tem pela frente, do ponto de vista do Horizonte 2020 e do ponto de vista do papel que a inovação e a competitividade têm nestas áreas, através da chamada Smart Specialization, da especialização inteligente, através da aposta muito clara numa reindustrialização da economia europeia, em particular dos países que estão menos desenvolvidos ou que estão menos ativos nesta matéria. Não resta dúvida nenhuma que os polos e os clusters, como aglomerações, como associações de colaboração ativas entre empresas, universidades, centros de inovação e outras entidades dentro das diferentes fileiras económicas vão ter aqui um papel fundamental. Portanto, conhecia muito bem Dr. Begão, a experiência que foi iniciada há 5 anos em Portugal, na altura do Dr. Governo, de facto dar aos polos e clusters um reconhecimento formal e um papel institucional ativo naquilo que é uma agenda competitiva da economia portuguesa, foi de facto uma decisão muito bem tomada. A experiência destes 4, 5 anos é uma experiência positiva. Naturalmente, há sempre coisas a melhorar, mas a experiência é muito positiva. E eu diria que os polos e os clusters têm um caminho já traçado, porque claramente têm aqui condições dentro deste novo planeamento para poder ser um dos principais dados desta toma de economia portuguesa, onde claramente, como disse muito bem o Dr. Frederico Costa, o turismo é um dos agentes fundamentais e o polo de turismo tem nessa matéria feito um trabalho excelente. Eu diria que a agenda dos clusters, que é uma agenda de crescer, de fazer crescer a economia e fazê-la crescer com valor, deve ser uma agenda muito tática e muito objetiva. E face àquilo que são os desafios da economia portuguesa dentro dos próximos anos, eu ia me centrar em 5 tópicos que me parecem fundamentais e dar alguns exemplos dos mesmos. Eu estive a semana passada em Bilbao no Congresso Mundial da Competitividade, que é um evento que todos os anos é organizado pela equipa de Michael Porter, portanto, que é um conhecido especialista nestas questões, professor de Harvard. Ele esteve em Portugal há 20 anos, fez na altura um estudo sobre a competitividade da economia portuguesa e ele na altura defendeu muito já aquilo que era o papel, estruturas como os polos tinham que ter no estudo da economia portuguesa e, portanto, 20 anos depois, apesar da economia não estar propriamente numa situação muito favorável, apesar da conjuntura internacional não ser melhor, pelo menos nesta área dos clusters de Portugal, pode-se dizer que está a seguir, ou pelo menos até agora tem seguido, o caminho que tem que seguir. E, portanto, uma das mensagens que foi transmitida nessa conferência foi que, efetivamente, não só na Europa, não só nos Estados Unidos, que normalmente são as zonas do mundo onde estas áreas são mais ativas, mas também nas novas zonas do mundo, na Ásia, na América Latina e também em África, isto está na agenda desses países, o que é de facto importante para nós, sobretudo neste contexto de nova internacionalização. O primeiro aspecto que eu gostaria de referir tem a ver com o papel dos talentos e a forma como estes polos podem ser importantes na fixação e na dinamização de novos talentos. Depois as questões da inovação reta, que é a forma como os polos podem dinamizar a nova procura de produtos e serviços. A questão das redes globais de conhecimento, que penso que também falaram a seguir, o investimento e a internacionalização do ponto de vista de aposta nas exportações. Em relação aos talentos, eu basicamente gostava de referir 3 ideias muito práticas. Nós vivemos um período muito complicado que tem a ver com a incapacidade que temos de fixar talentos em Portugal. As pessoas que de facto têm conseguido nos últimos anos atingir níveis de formação superior
e de capacidade muito elevada não tem, infelizmente, no nosso país, nos últimos tempos, fruto da crise, conseguido encontrar fixação. Há um problema de emprego para os talentos. E, portanto, dentro daquilo que é uma discussão que neste momento começa a existir na União Europeia, e na semana passada, nesse congresso, também se falou muito da solução de encontrar novas oportunidades para esses talentos, é claro que são e podem ser projetos dinamizados à volta dos polos que também podem ajudar nisso. E podem em três facetas, em três dimensões. Primeiro, porque os polos são em si mesmo um contrato estratégico do ponto de vista de renovação da economia portuguesa. E, por exemplo, quando um polo na área do turismo, um polo na área do mar, um polo na área da energia ou outros, para não referi-los todos, de facto representam um processamento estratégico a 5 ou 10 anos do ponto de vista da evolução da sua figura económica, está claramente a desempenhar um convite para que esses talentos possam estar na carreira. Depois, porque os polos, e essa é uma mensagem muito importante, significam uma renovação da cadeia de valor. Para aqueles que estudam economia, a cadeia de valor das atividades económicas normalmente é uma cadeia muito focada no desenvolvimento de toda a atividade industrial ou comercial, mas que está basicamente muito centrada na perspectiva de ter valor ao longo da fileira. Aqui os polos também podem ter um papel fundamental. E finalmente a questão das competências que podem ter aqui um papel muito importante. Portanto, a primeira nota, que parece muito importante, nesta nova agenda competitiva que se pretende para a economia portuguesa, no quadro europeu de aposta na inovação e internacionalização, os talentos têm aqui uma oportunidade, que são, teoricamente, boas notícias, face às dificuldades que estamos a ter. Mas isto, obviamente, implica muita criatividade e muita procura do nosso ponto de vista. O outro aspecto muito importante tem a ver com aquilo que está a passar muito na economia mundial, que é a chamada inovação aberta. A inovação aberta é um conceito que foi desenvolvido há 20 anos no MIT, pelo professor Eric Van Ripel. Ele vem a Portugal agora em novembro, no âmbito de uma iniciativa da BPI, em Lisboa, portanto, o Silicon Valley Campus Tourism, e basicamente o que ele defende é que as empresas têm que aprender com os fornecedores, com os clientes. Foi isso que fez a Apple, o sucesso da Apple nos iPhone, no iPad, no iPod, inicialmente, teve muito a ver com isso. E os polos têm também aqui um grande desafio, que é o de permitir às suas empresas, aos seus centros de investigação, desenvolver novas soluções de inovação aberta. E é isso que tem feito. Aliás, posso dizer que os polos que neste momento estão reconhecidos em Portugal, e um em particular, onde eu também me tenho envolvido, têm tido aqui um papel muito importante, porque permitem que, de facto, as empresas colaborem, aprendam com os centros de inovação e desenvolvam novos produtos e serviços. Depois, a questão do IDE de inovação. Nós precisamos, em Portugal, cada vez mais de investimento direto estrangeiro de inovação. Só que o investimento estrangeiro já não é um investimento estrangeiro como era aqui há uns anos. Já não vai ser possível em Portugal nós temos mais uma vez uma Autodoc ou uma empresa externa. E eu chamei a isto o efeito Embraer, porque, como é sabido de alguns, a Embraer é uma grande empresa de aviões do Brasil. Ela abriu há um mês uma grande fábrica em Évora. É um investimento importantíssimo do ponto de vista de dimensão e do ponto de vista de posicionamento. E, portanto, é com investimentos deste género que a economia portuguesa também pode beneficiar. Os polos aqui também têm um papel muito importante. Por exemplo, a Embraer, ao fixar-se em Portugal, vai ter uma grande rede de colaboração com empresas na área dos moldes, com empresas na área do automóvel, e, portanto, vai haver aqui uma colaboração de investigação muito grande, que é muito importante. E, portanto, tudo isto tem a ver com produtividade e melhoria de competitividade. O outro aspecto muito importante, que tem a ver com o que o Dr. Frederico Costa falou, que existe muito na área do turismo, é a questão das redes. Nós vivemos, de facto, numa época onde quem não tem rede e quem não tem capacidade de acesso à rede dificilmente tem sucesso. Portugal é um país muito pequeno, é um país periférico, e, portanto, só tem sucesso nesta nova conjuntura internacional quem tem capacidade de aceder às redes. Sobretudo, redes de conhecimento, muito ligadas aos programas europeus, o Portal Horizonte 20, muito redes também de aposta em novas redes lógicas de produtos e serviços, muito redes ligadas a plataformas, por exemplo, as plataformas tecnológicas que há a nível europeu. Eu diria que também aqui os polos e clusters estão claramente posicionados para serem a grande bandeira do ponto de vista de acesso às redes. Os polos, volto a repetir, são entidades que têm no seu conceito uma lógica de colaboração entre empresas grandes e empresas pequenas, e universidades ou institutos politécnicos, como é o caso do ISCA, como estamos aqui hoje, centros de inovação, e, portanto, são uma das plataformas mais importantes que podem claramente agarrar esta lógica das redes. E, portanto, vem aí um desafio muito grande no próximo ano, que é o programa Horizonte 2020, vai ter muito dinheiro disponível, só que é um dinheiro cujo acesso vai ser mais difícil do que no passado.
porque enquanto que no passado muito desse dinheiro tinha uma lógica de cedência e de mais direta, nos tempos de Covid vai prever uma lógica de rede. Portanto, a questão das redes é também outro aspecto que me interessa muito importante. Já falei disto há pouco, que é a questão do investimento. Portanto, os polos são também indutores da captação de investimento estratégico. E todos os polos que neste momento existem em Portugal, desde os setores mais tradicionais, como a moda, como a fileira florestal, aos setores mais inovadores, como a energia, a mobilidade, o tooling, etc., têm tido aqui um papel importante, porque têm permitido, através das redes internacionais onde eles participam, a capacidade de atrair a atenção dos investidores internacionais. Refiro também como exemplo a área das tecnologias de informação e comunicação, que tem o POL, também o TIC, onde, por exemplo, a colaboração com empresas internacionais, como a Microsoft, a Cisco, tem sido também muito importante. E para terminar, para cumprir o meu timing, dar um aspecto mais central à questão que foi falada também pelo Dr. Frederico Costa, da internacionalização. A internacionalização hoje deixou de ser uma internacionalização tradicional para ser aquilo que nós chamamos uma internacionalização inteligente. A internacionalização inteligente, que é um conceito que também é muito focado hoje no mundo da gestão, no mundo da economia, passa basicamente por tentar, antes de ir para os mercados e antes de fazer a abordagem das diferentes áreas comerciais, perceber um pouco o que é que está a passar. E neste contexto do mundo em mudança em que nós estamos, e neste contexto de crescente competitividade internacional, nós temos que perceber que também aqui é preciso ser inteligente. E isso, felizmente, já tem acontecido. Nós temos, de facto, nos últimos tempos, começa a vir feito um trabalho de diversificação das exportações. Obviamente, o peso ainda é muito pequeno, mas a parte das exportações estão concentradas nos países tradicionais da Europa, Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, mas há já um trabalho de base, onde o turismo também tem tido um papel muito importante de captação de interesse em mercados novos, na Ásia, na América Latina, em África, com peso muito importante de países como o Brasil, Angola e Moçambique. Também aqui os polos vão ser plataformas muito importantes. Por exemplo, só para usar um exemplo, esta semana o Polo Agroalimentar está a participar numa feira do setor, por acaso é num país tradicional, é em Paris, mas tem feito outras feiras, como sabemos, noutros países mais emergentes. E, portanto, isto para mostrar que, efetivamente, também nesta área da internacionalização, que é o único caminho possível para a economia portuguesa, os polos vão ter um papel fundamental. Portanto, no fundo, a mensagem fundamental, os polos ecolares são uma realidade ativa, são uma realidade que tem, de facto, uma ligação muito importante naquilo que é a economia real que nós hoje temos em Portugal, e tem aqui um desafio pela frente, muito interessante, do ponto de vista de acompanhar aquilo que são os desafios a nível europeu, em termos de novas estratégias e novas dinâmicas de competitividade. Muito obrigado.